Hoje é dia do Correio do Guerra, com a participação de todos aqueles que interagem conosco. Vamos conversar, responder às indagações sobre Copa do Brasil, sobre os momentos de Clube do Remo e Paysandu e as perspectivas do nosso futebol. Aqui no Não é Só Futebol, o Correio Eletrônico do Guerra está chegando. Gostaria primeiro de agradecer a participação tão marcante, tão importante de todos vocês conosco nesta interação para que a gente possa conversar sobre o futebol paraense. Temos aqui a participação da Isa Gomes. Obrigado pelo carinho, Isa. Ela pergunta: o Vinícius tem contrato com o Remo até quando? Durante toda a gestão do presidente Fábio Bentes. O Vinícius renovou, após a confirmação da reeleição do Fábio Bentes, houve a renovação do contrato do Vinícius pelos 3 anos de gestão do presidente Fábio Bentes no Clube do Remo. Então o Vinícius segue no gol do Clube do Remo e é um grande ídolo da torcida azulina, sem dúvida alguma. O Diego Ramone diz o seguinte: acho que os times de fato só vão conseguir engrenar as suas peças da forma ideal a partir da 3ª rodada do Campeonato Paraense. Tem time que ainda está contratando, mas vamos ver o que este campeonato nos reserva. É verdade, o Paysandu contratou mais 2 volantes, Paulinho e Bruno Paulista, 17 novos jogadores. E em 3 rodadas a gente já pôde avaliar alguns ajustes das equipes. O próprio Paysandu, que foi quem começou mais tarde, já deu mostras deste entrosamento melhor, desta adaptação ao sistema de jogo do técnico Itamar Schuller. O Remo vai muito bem, obrigado, está sobrando na temporada, sobrando na competição, com alguns problemas no setor defensivo. É exatamente o que o torcedor tem questionado. Aqui a participação do Gustavo Felipe. Ele diz o seguinte: o ataque do Remo é ótimo, perde gols, mas faz parte. A zaga é que está muito ruim. O Edson Cariús vai ter que buscar o seu espaço no time do Remo. O ataque do Remo está bem, Renan Gorni já tem 3 gols no Campeonato Paraense, mas o setor defensivo, muitas críticas ao miolo de zaga e a proteção na volância do Leão Azul, isso tem mexido com o torcedor, que tem, inclusive, solicitado reforços imediatos. A diretoria aponta novos jogadores apenas para a Série B, lá para o mês de maio. Por enquanto, o Remo segue, tanto no Paraense quanto na Copa do Brasil, com este time, com este elenco que está aí. O Mário Sena diz o seguinte: pensando bem, o Japim teve a missão mais difícil entre os paraenses. O Volta Redonda é um time completo e muito melhor preparado do que Madureira e Esportivo. Eu concordo, apesar do Volta Redonda ter perdido a sua invencibilidade para o Resende no Campeonato Carioca, o que também é natural, mas é um time muito estruturado, muito arrumado. O Remo passou com folgas pelo Esportivo, o Paysandu passou bem pela equipe do Madureira. Agora vamos ver o que vem por aí. O Paysandu espera o seu adversário do confronto entre CRB e Goianésia. Goianésia e CRB. O CSA será o adversário do Remo na 2ª etapa. Está muito bem, obrigado, inclusive na Copa do Nordeste. Está sobrando, está voando. O CSA, só para lembrar, nos 2 últimos jogos venceu o Santa Cruz fora de casa e recebeu o Bahia e meteu mais uma chinelada com o Della Torre fazendo gols em todos os jogos desta temporada. Aqui o TI Soluções e Tecnologia. O Remo, no mínimo, nesta temporada tem que ganhar o Paraense, chegar pelo menos à 3ª fase da Copa do Brasil e se manter na Série B. Concordo com a manutenção na Série B. Este é um objetivo, ficar sempre na primeira página da tabela de classificação. Importantíssimo chegar à 3ª fase da Copa do Brasil, até porque recupera aquilo que em tese teria perdido com a não conquista do título da Copa Verde e com sobras, com folgas, porque para chegar à 3ª fase passou pela 1ª e pela 2ª, então veio mais aporte financeiro para o Leão Azul. O Campeonato Paraense, claro que tem a rivalidade em jogo, mas não é o peso maior. O título do Paraense
tem o seu valor, sem dúvida alguma, mas não pode ser colocado como uma prioridade zero. Prioridade zero é realmente chegar à terceira fase da Copa do Brasil e, mais ainda, é seguir na Série B em 2022. O Marcelo Pierre de Lima diz o seguinte: espero que a Tuna luso-brasileira belisque uma vaga para a Série D do ano que vem. Agora a Tuna precisa de um melhor desempenho e de melhores resultados. A conquista da vaga para a Série D tem que ser realmente merecida. Então a Tuna precisa subir um pouquinho mais a qualificação do seu jogo e dos seus resultados para conquistar esta vaga à Série D do ano que vem. E o Luiz Valente diz o seguinte: acho que os dois times que serão rebaixados no Paraense serão Gavião e Carajás. Neste momento, os rebaixados seriam Gavião e Itupiranga, que ainda não pontuaram. O Carajás, de qualquer maneira, tem uma vitória. Agora, ainda é muito cedo para a gente sinalizar com esses rebaixados. 3 rodadas realizadas, faltam 5. É preciso uma reação, sem dúvida, do Gavião, e o Itupiranga tem que se cuidar. Não pode vacilar. O Carajás tenta não fazer tão feio quanto fez no ano passado e pelo menos já tem pontos conquistados nestas 3 primeiras rodadas do Campeonato Paraense. Obrigado pelo carinho de todos, pela participação, pelos elogios, principalmente pelas críticas, pelas orientações, pelas indagações. O Correio do Guerra é exatamente para isso, para a gente trocar figurinhas, aumentar ainda mais a nossa interatividade. Se puder, fique em casa. Um abraço, pessoal.